Bem, nós vamos então começar aqui o nosso trabalho de hoje falando sobre tema livre, né? Então apresentem as questões de vocês. Vamos lá, Ju. Sobre os temas que vocês querem apresentar. Né? Deixa eu ver aqui, né? A Ju estava falando aqui sobre doenças congênitas na visão espírita. Eu estava conversando com a Ju há um tempo atrás, né? E a gente falava sobre essa questão de quais seriam as causas dentro da visão espírita para as doenças congênitas, né? E esse é um ponto bastante interessante. Antes de entrar na questão propriamente dita, eu me lembro de uma passagem do Pinga Fogo de 1971, quando o Chico, né, no primeiro programa, quando o Chico então foi questionado por um pastor evangélico, vocês devem se lembrar dessa passagem, sobre a explicação, para explicar sobre a reencarnação. Porque o pastor dizia assim, que na Bíblia Adão e Eva foram os primeiros seres criados por Deus. E como é que se explica a reencarnação se eles foram os primeiros? De onde eles vieram? E aí o Chico, né, com toda a tranquilidade, respeito pela crença desse pastor, ele comentou o seguinte, que era importante inicialmente a gente fazer uma interpretação correta daquilo que era escrito pela Bíblia, até porque no livro A Gênese, no capítulo 4, se não me engano, Gênese bíblico naturalmente, no capítulo 4, falava sobre Caim, que após ter assassinado Abel, fugiu para a cidade de Nod, casou-se e teve filhos. E aí mostra então que as alegorias, né, apresentadas pela Bíblia necessitavam de uma atenção especial, né, que deveríamos estudar com muito mais cuidado. Mas aí então, falando sobre a reencarnação, Chico dizia o seguinte, né, que como é que nós podemos explicar, se não for pela reencarnação, as crianças que nascem cegas, crianças que nascem portadoras de cânceres, portadoras de doenças congênitas, né? Então ele trazia, na explicação que ele nos apresentou, a reencarnação como sendo a chave principal para essas questões. E Emmanuel, né, dentre outras questões bastante interessantes que ele apresentava para nós, ele falava, né, ele falou certa vez no livro Leis de Amor, tratado que inclusive foi escrito por Chico Xavier e pelo próprio Valdo Vieira também, que chegaram a perguntar, né, dentre várias perguntas sobre as consequências do passado, em especial, ele fez essa pergunta: qual a explicação lógica das enfermidades congênitas? E aí então, baseado nessa ideia da reencarnação, ele respondeu o seguinte, que os grandes delitos, né, do passado que agem sobre a alma, através desses estados bastante problemáticos de angústia, de choque, vai trazendo doenças congênitas, às vezes até sem cura, dentro dos tratamentos convencionais. Então nós temos dois tipos de causas para as doenças congênitas. A primeira, como uma consequência natural de um equívoco do passado, vindo como uma expiação para o espírito, ou mesmo como uma prova, para que ele possa se restabelecer perante as leis divinas. Da mesma forma que nós temos também, independente de causas do passado, ou, digamos assim, de consequências de reencarnações do passado, nós temos ali, como expiações naturalmente, nós temos os indivíduos que trazem essas sequelas mentais, trazem esses traumas, esses dramas do passado, que provocam nela grandes desequilíbrios. Né? E nesses grandes desequilíbrios, infelizmente, é o que provoca essas desarmonias perispirituais, e nessas desarmonias perispirituais acabam afetando também o organismo do indivíduo. Então nós temos ali desde problemas que são neurológicos, problemas cardíacos, problemas respiratórios, seja lá de que natureza for, fazendo com que provoque então esse sofrimento nos indivíduos hoje. E nós temos inclusive também doenças que vão surgindo no decorrer da existência do indivíduo, sem ser necessariamente congênita, que através de uma experiência que ele vivencie, provoque nele um gatilho
desencadeando lembranças do passado que afetam seu organismo de uma forma bastante intensa, gerando esses problemas de saúde que não são digamos assim, congênitos, de nascença, mas eles simplesmente surgem no decorrer da sua existência. Então é o que nós vemos, né? A reencarnação, na verdade, é a chave, né? É a resposta que nós podemos ter para essas doenças congênitas. Agora, naturalmente, a gente busca desesperadamente, né, ou ansiosamente, as respostas específicas para essa doença. Por que eu tenho um problema respiratório? Por que uma criança nasce com um problema respiratório? Por que uma criança nasce com um problema intestinal, nasce com um problema cardíaco, neurológico? Quais são exatamente as situações que ele vivenciou para poder passar por essas experiências hoje? Aí, naturalmente, o esquecimento do passado também vem como uma resposta bastante clara e direta para essas questões, né? Porque muitas vezes a gente busca a causa do passado, mas nós nos esquecemos das consequências morais que isso traz. Porque é o seguinte, eu posso pensar assim, bom, no passado, inclusive tem um detalhe interessante, Gil, quando a gente fala de cardiopatia, tem aquele documentário do Discovery que fala sobre vidas passadas, né? Crianças que se lembram de existências passadas, e aí então tem um garoto que tem uma doença cardíaca, e aí então através de lembranças ele diz que foi um policial e ele levou um tiro no coração, veio a desencarnar por causa disso, e aí ele olhava para a foto e dizia assim, não, esse aqui não é meu avô, esse aqui sou eu. Então ele disse que levou um tiro e tal, e acabou desencarnando por causa disso. Então a gente acaba utilizando respostas muito simples ou situações bastante simples para poder trazer para nós essas respostas no presente. Só que na verdade, infelizmente, a gente não tem como abordar, porque quando a gente diz assim, o indivíduo traz essa consequência porque ele cometeu um suicídio, é muito simples, se analisar de uma forma muito fria, é uma resposta bastante objetiva. Mas quais são as consequências morais que isso vai gerar no indivíduo? Saber que ele é um ex-suicida, lembrar das situações que o levaram ao suicídio, alguém que, por exemplo, foi assassinado ou sofreu um acidente muito traumático. Então, na verdade, a gente busca as respostas, mas nós nos esquecemos das consequências da recordação dessas informações. Então, na verdade, assim, o esquecimento do passado é o mecanismo mais preciso e mais sábio para nos dar essa liberdade para continuarmos, e essas doenças congênitas ligadas ao passado vêm exatamente como uma experiência ou individual ou coletiva, quando a família se encontra envolvida nessas dificuldades, né, de tratamento, dificuldades morais que o indivíduo sofre, porque é um sofrimento. Imagina alguém que passa por uma doença que fica naquela angústia de não conseguir se recuperar, de não conseguir se regenerar, afeta psicologicamente, afeta o seu desenvolvimento, afeta as pessoas que estão à sua volta, né? Então, é a reencarnação que traz para nós essa resposta. Embora tenhamos essa resistência toda, porque a gente tem que abordar todos os aspectos da questão, né? Se você apresenta, por exemplo, para alguém que tem a sua fé, que tem a sua crença numa religião tradicional, que não aceita a reencarnação como um processo natural. E aí você diz assim, tá, se você não acredita em reencarnação, por que a minha filha nasceu, por exemplo, com problema cardíaco? Por que ela tem que passar por esse sofrimento, enquanto tantas outras crianças saudáveis passam por isso? A resposta que eles vão dizer é assim, olha, porque Deus quis, porque Deus está testando a sua fé. Porque Deus espera que você confie nele e tudo mais. Para nós não é uma resposta satisfatória. Quer dizer, mas por que Deus tinha que jogar moedinha no cara ou coroa e escolher que eu tinha que ficar doente e o outro não poderia ficar doente? Então, quando entra nesse campo, Helder, dos mistérios de Deus, na verdade é uma questão de fé. Acreditam realmente que Deus tenha proporcionado isso por um motivo. Mas daí, aceitar a reencarnação que vai contra os dogmas daquela religião é como se eles estivessem infringindo uma lei divina que dissesse que isso não existe, já que se encontra ali no Novo Testamento, né, que só é dado ao homem nascer uma vez, aquela coisa toda, né? Então, tudo isso para nós, quando se fala sobre essas desigualdades, isso tudo é vontade de Deus, são os homens que provocam esse desequilíbrio, né? Certa vez, né, ou para castigar, né, uma punição, aquela coisa de vou punir até a sétima geração, até a sua sétima geração e tal. Então, assim, a reencarnação não é aceita pelas religiões tradicionais, mas hoje a gente tem isso como uma lei natural, tem esse princípio como uma lei natural. Os espíritos nos falam disso com muita clareza, nos falam disso com muita propriedade, e nós encontramos lógica nessa resposta. Porque não é simplesmente aceitar porque eles disseram, mas aceitar pela própria lógica da questão.
E aí a gente começa então a ter um entendimento maior sobre todas essas dificuldades, né? Deixa eu ver aqui. Mas é aquilo que eu sempre falo, Helder. Quando você fala em Bíblia, eu sempre falo que a gente tem que ter muito cuidado em qualquer tipo de debate, porque antes de você pegar a informação específica que está escrito numa Bíblia que você tem em casa, se você fizer comparações com outras Bíblias, você vai ver que tem ali textos que são diferentes. Então você tem que avaliar se a tradução está correta, você tem que avaliar o contexto em que aquilo foi dito, porque a gente percebe ali que tem assuntos que são fragmentados na Bíblia, né? Não tem ali uma história completa, tem ali todas as adaptações que fizeram de acordo com suas crenças e tudo mais. Então eu não entro em debates. Quando se fala, não, porque na Bíblia está escrito. Então tá, a sua Bíblia está escrita, então não se fala mais nisso, né? Não tem por que a gente aprofundar esse tipo de debate. Mas a gente vai pela lógica. A lógica nos traz essa resposta, né? E para nós é compatível com aquilo que a gente precisa, né? Beleza, Ju? Mais alguma coisa? Colocou aqui, né? Mas na verdade, né, não é castigo, é um momento de aprendizado. Na verdade é aprendizado em conjunto, né? Seja para o espírito encarnado, seja para os pais, porque não se perde oportunidade, né? Não, o que a Miriam quis dizer, Ju, desse castigo é com relação a essas crenças das religiões tradicionais, que é ou porque Deus teve vontade de fazer essa experiência, ou porque ele está punindo os pais, castigando as gerações seguintes, né? Então, mas é o que aconteceu, né? É o que as pessoas pensam hoje, a resposta que se tem, né? Uma dessas justificativas, né? Beleza, Ju? Então, claro, a gente não pode, infelizmente a gente não tem como ir além disso, né, porque a própria resposta a gente vê, mas as causas, especificamente, só para a gente poder resumir, ou porque o indivíduo opta, ou tem ali uma reencarnação compulsória com essa dificuldade, com essa limitação, para poder se desenvolver melhor, para poder se reconciliar com a sua própria consciência e com as leis divinas, ou é uma sequela dos desequilíbrios psíquicos que o próprio indivíduo traz. A sua experiência anterior foi tão traumática que ele registrou isso na sua mente, afetou seu perispírito e afetou seu organismo, né? E muitas vezes, como a gente conversou, né, você tenta fazer um tratamento tradicional e esse tratamento não tem efeito, porque na verdade não é o organismo que está doente, mas é o psiquismo que traz essa doença. E aí somente depois que ele se reconciliar com a própria consciência que ele vai conseguir se reequilibrar novamente, né? Deixa eu ver aqui, né? Eu gosto muito de lembrar da reencarnação da Dona Laura do nosso lar, né? Eu não lembro exatamente, Ju, né? Uma das suas preocupações maiores com a reencarnação, né? De levar o psiquismo tranquilo, sereno, sábio, né? E aí então, para poder viver aqui uma vida tranquila, né? No caso da genética, né? Tá certo. Bom, aqui em cima a Andrea colocou para nós, né? Acho que todos aqui pensaram que o mundo já estava acabado. Foi feio aqui, né? Essa questão do fim do mundo, quando a gente fala sobre essas histórias, né, que vem sendo contada com o calendário maia, com todas essas catástrofes naturais que vem acontecendo no presente e tudo mais, isso vai exatamente por uma questão de fé. Só que infelizmente é uma fé não racional, né? Porque amanhã, né, 21 de dezembro, é aquela previsão do calendário maia de uma interrupção da contagem do tempo, porque é somente isso que fala, e nessa interrupção as pessoas entendem que essa interrupção também é a interrupção do ciclo evolutivo do nosso planeta, né? Pois mas na verdade é uma questão de climática, de alteração do tempo e tudo mais, né? E os terremotos é uma necessidade de ajuste do nosso planeta, que é um planeta, se nós pensarmos, por exemplo, que o universo tem mais de 13 bilhões de anos e o nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos, então ele é relativamente jovem, né? E nós pensamos que a vida do nosso planeta, a vida humana, por exemplo, lá existe há 200 mil anos, né? O homem, na constituição física que ele tem hoje, né? Nessa estrutura biológica que ele tem hoje, ele tem ali 200 mil anos de idade. Então é um tempo muito curto para nós. Então o planeta, por ser geologicamente bastante novo, ele passa por esses reajustes geológicos, magmáticos, né, das suas calotas
se ajustando e tudo mais. Então, na verdade, não somos nós que estamos sofrendo consequências de grandes transformações no planeta, porque o planeta se transforma para nos afetar. Na verdade, somos nós que estamos sobre um planeta que está se ajustando. E se nós estamos aqui hoje, naturalmente é porque há uma necessidade. Né? Estarmos num planeta de provas e expiações diz respeito também a essas dificuldades, né? A essas atribulações que a gente vive hoje. Então, quando se fala nessas crenças que nós temos hoje, né, a fé não racional, as crenças não racionais, as pessoas acreditam muito em palavras que trazem rótulos divinos. Palavras, né, mensagens que trazem rótulos do sobrenatural. Então, se está escrito que isso vai acontecer, então vai acontecer. No Antigo Testamento nós temos ali, no Novo Testamento nós temos o livro das Revelações, que é o Apocalipse, que fala sobre aqueles cavaleiros que viram trazendo a fome, trazendo ali as doenças, todo o sofrimento, porque tudo isso é necessário para essa transformação do mundo. Aí nós pegamos aqueles religiosos que são mais fanáticos, aqueles religiosos que são mais influenciáveis por essas mensagens, juntam aquilo que o Apocalipse traz, mais uma mensagem de um povo pré-colombiano que não tem nada a ver com o cristianismo, eles não eram cristãos. Então a gente fica se perguntando quem foi o indivíduo que lançou essa primeira mensagem, essa primeira ideia de que o mundo realmente ia acabar, né? Então nós pegávamos ali alguém que tem essa fé que é muito que foge da racionalidade, influenciado por essas ideias místicas, ligou uma coisa na outra e criou todo esse burburinho. E esse burburinho, né? Só que o interessante é lembrar que essa ideia ela começou a surgir nos Estados Unidos. E os Estados Unidos eles apresentam, né, esse país apresenta um contraste muito interessante, que é com relação ao avanço tecnológico e à limitação da fé. Porque a gente não consegue imaginar, por exemplo, a quantidade de títulos científicos que os estudantes, que os cientistas daquele país conseguem conquistar em todas as áreas da economia, da astronomia, da biologia, da genética. Aliás, eles têm especialidade que a gente nem faz ideia do que seja, porque aqui no Brasil a gente não conseguiu ainda esse avanço tecnológico, né? Mas ao mesmo tempo que eles estão ali despontando na tecnologia perante o mundo, despontando nas conquistas bélicas, nas conquistas econômicas e tudo mais, dentro das igrejas as suas crenças estão limitadas naquela fé cega. Então, na verdade, a gente fica se perguntando, né, como é que eles conseguem conviver com esse contraste. E pelo fato de, nos Estados Unidos, essa ideia ter sido disseminada de uma forma muito intensa por essas pequenas crenças, né, ou por essas... porque a gente fala pequenas crenças porque tem muitas igrejas por lá, né, e cada igreja pensa de uma forma diferente. Então eles começaram a difundir essas ideias, e como os Estados Unidos têm uma influência muito grande perante o mundo, programas de televisão, documentários, minisséries, histórias, livros, publicações começaram a ser traduzidas nas mais diversas línguas, e a gente começou então a sentir também o impacto disso tudo, né? Não, mas não é nem com relação ao currículo acadêmico, né, ao soldado. A gente coloca essa questão da diferença do currículo como um próprio avanço também na estrutura educacional daquele país, né? Isso já é um avanço também, né? Mas os próprios recursos, eles têm recursos, têm dinheiro, têm oportunidade, têm estímulo, né? Tem ali uma série de elementos que são diferentes do Brasil porque eles têm, né? E nós infelizmente não temos ainda. O pouco que a gente tem, a gente consegue ali batendo cabeça, fazendo um certo esforço, alcançar ali alguns avanços, né? Mas infelizmente eles estão bem na frente. A gente não pode discutir isso porque o próprio resultado traz isso para nós, né? É mais culto porque tem essa estrutura educacional diferente, né? A gente vê que as crianças pensam diferente, apesar, como a gente percebe, né, de uma sociedade que também tem tanta crença, tanta tecnologia, de repente a gente vê uma atrocidade, como acontece, de assassinato em escolas, né? Isso acaba virando algo que a gente não tenta entender, né? A própria psicologia ou sociologia tenta entender por que isso acontece. Então, especificamente sobre essa questão do fim do mundo, se dá por isso. Né? Nós temos ali as pessoas que, se por um lado se desenvolvem intelectualmente, por outro lado vivem essa fé cega, essa fé inquestionável, né? De que você olha, o que está escrito é o que tem que ser, o que está escrito tem que ser assim, né? Se você colocar, por exemplo, no YouTube sobre o fim do mundo,
né, sobre o calendário maia e tudo mais, você vai ver muitos documentários ou muitos programas que foram criados pelas próprias instituições religiosas, que são muito poderosas nos Estados Unidos, trazendo como será o fim do mundo. Aí mostra uma criancinha balançando, né, nesses balanços de playground, e de repente ela simplesmente evapora e aquela luz sobe em direção ao céu. Enquanto que aquelas pessoas que são mais egoístas, que são ali, né, as pessoas que estão cheias de pecados, elas simplesmente se dissipam naquele tom escuro, cinzentado, né, e se espalham pelo chão. E isso é transmitido dentro das igrejas, eles assistem isso diariamente. Então é feita essa lavagem cerebral dessa crença infundada, que eles levam muito a sério, né? E nós, como aceitamos essa influência cultural, né, da música, do cinema, do teatro, da literatura e tudo mais, nós aceitamos essa influência e trazemos aquilo que é bom e aquilo que não é. Então muita gente lá está fazendo estoque de comida, muita gente está se preparando para o fim do mundo, né? Quando se falava no fim do mundo, na época da virada do milênio, quando a gente conversou sobre isso, né, nós tivemos ali suicídios coletivos, por exemplo. Já pensou? Um grupo de indivíduos ali optou pelo suicídio porque o mundo ia acabar. E o mundo não acabou, já se passaram ali quase 13 anos. A gente está aqui feliz da vida, curtindo a nossa vida, e veio mais uma ameaça. Então essa ideia de catástrofe também faz parte do psiquismo humano. A desgraça, o fim do mundo, o término de alguma coisa que começou, né? Então a gente não consegue imaginar assim, pegar alguma coisa que está em desenvolvimento. A gente precisa acompanhar o começo, o meio e o fim. Então o começo vem com o nosso nascimento, o meio que a gente está vivendo, o fim ou vai ser com a morte ou vai ser com a destruição, né? O soldado colocou, né, mas é raro acontecer, né? E quando acontece é amplamente noticiado e somado à facilidade de comoção popular leva um efeito maior. Sim, né? Essa é a questão da influência, de sermos influenciados, né? E principalmente por não termos esse raciocínio, essa razão que nos coloca com o pé no chão para pensar nessas ideias que estão além da lógica material, né? A Miriam colocou também, pagando 3.000 euros por uma barraca num campo onde dizem que uma nave espacial virá buscar os escolhidos. Sim, são essas ideias assim, que são das mais descabidas, das mais bizarras, das mais esdrúxulas, né? Mas acreditam, é uma coisa surreal mesmo, mas eles acreditam, né? Então a ideia do fim do mundo é muito mais uma questão de fé, uma questão de crença, uma questão de um temor, né, do nosso inconsciente, do que qualquer tipo de lógica. Né? O tempo vai passar, no sábado todo mundo vai continuar se preparando, né? Mas teve um amigo que frequenta uma universidade na Paraíba, universidade pública, né? Então quer dizer, não é apenas uma pequena instituição, mas é uma instituição pública, que há coisa de 1 mês, 2 meses, eles estavam lá à noite estudando e tal, de repente acabou a luz. Algumas pessoas, algumas alunas que estavam na universidade começaram a gritar de pavor, acreditando realmente que aquilo seria já o prenúncio do fim do mundo, dentro de uma universidade, aqui no Brasil. Então vê como as pessoas são influenciáveis por isso, né? Falta de lógica, falta de uma razão. Então fica discutindo, né? A gente tem até programas espíritas que foram criados também. O próprio programa Transição criou um programa esse mês. Se vocês entrarem lá no programa transição.tv.br, vocês verão, acho que foi o último programa que foi publicado, que foi divulgado, o depoimento de vários médiuns e vários estudiosos do espiritismo falando sobre a ideia do fim do mundo, né? Inclusive até um documentário também vai ser lançado hoje, né, se eu não me engano, falando sobre o fim do mundo. Então, na verdade, até nós mesmos estamos valorizando demais isso tudo, né, sob a alegação de que é necessário esclarecer as pessoas que estão muito temerosas e coisa e tal, né? Então, na verdade, nós estamos criando uma certa expectativa também com relação a isso. Mas, né, basta que a gente coloque a cabeça para funcionar, faça ali uma análise real da situação, das circunstâncias, que a gente vai ver que isso não passa de uma crença infundada. Colocam especialistas, doutores não sei do que, mestres não sei do que, todos eles trabalhando em cima desse assunto, né? A troco de que tanto investimento assim? Na verdade isso aí tem que se tornar motivo de piada, não motivo de temor, né? O soldado colocou, acho que falta as pessoas alarmistas verificarem melhor a origem, as fontes de tais informações, mais compreensão, né? Sim, falta tudo isso, mas isso tudo se resume naquele pacote da razão. Se você não tem a razão para poder te levar a essa pesquisa, a análise, a verificação, você é simplesmente controlado pela sua própria fé e pelos seus próprios temores, né? Tem que esperar, Ju, até por enquanto não tem nada, né?
Tem até um líder de uma religião nos Estados Unidos que tem uma rádio própria, que ele ficou anunciando já 2 vezes que o mundo ia acabar. A primeira ele falou que ia acabar em tal dia, não acabou, ele disse que tinha errado nos cálculos. Depois falou de novo, aí ele não teve mais desculpa, o mundo não acabou. Aí ele falou, mas na próxima vez vai acabar, vai ser dia 21 de dezembro. Vamos ver aqui, né? A Miriam colocou, né, mas como que em plena tecnologia, avanço de pesquisas e tantas coisas modernas, ainda assim entra em pânico? Será a consciência pesada? Olha, Miriam, fazendo uma especulação, aí seja uma especulação da minha parte naturalmente, né? A gente pensa o seguinte, nós estamos vivendo numa fase de grandes transformações no nosso mundo, e isso todas as religiões falam, inclusive o próprio Espiritismo, essa mudança de ciclo, mudança de planeta de provas e expiações para regeneração e tudo mais. Então, independente do rótulo que se dê, essa fase de transformação, todos nós que reencarnamos temos consciência disso, ou pelo menos temos essa informação gravada no nosso subconsciente. Então, os espíritos que renasceram aqui nesse nosso mundo, né, reencarnaram aqui nesse nosso mundo, já tem essa ideia meio que construída no seu subconsciente de que nós estamos vivendo uma fase de transformação. Só que assim, a gente tem a ideia de que alguma coisa vai acontecer, mas as pessoas estão começando a fazer interpretações subjetivas baseadas naquilo que elas aprenderam, baseadas naquilo que elas acreditam. Então todos acreditam que alguma coisa vai acontecer, mas ninguém sabe explicar exatamente o que. Como a gente não tem informação suficiente e muitas das crenças que nós abraçamos são crenças alarmistas, crenças apocalípticas e tudo mais, junta essa informação no nosso subconsciente, alimentado por essas ideias, aí então as pessoas crescem de uma forma, deixam essa ideia crescer de uma forma desordenada, né? Então, na verdade, assim, é essa somatória de ideias que a gente tem hoje, né? Tá certo, Ju, compra lá, né? O Armando colocou, né, essa história, nem o movimento espírita escapou, pois basta que Marlene Nobre escreveu um livro, né, Não Será em 2012, baseado no relato do Chico ter recebido uma mensagem que o mundo não acabaria hoje, assim, em 2019, né, e o mais chato é que ela disse que o Chico era inquestionável, né, palavras dela. E esse relato dele é uma verdadeira fascinação, né? Essa ideia, a mesma coisa também de 2019, é uma outra ideia que não é fim de mundo, mas é realmente essa mudança de ciclo também, né? Então, dentro do movimento realmente, né, estão divulgando datas, divulgando informações, fazendo previsões também catastróficas, né? Porque quando você fala mudança de provas e expiações para mudança de regeneração, somente os espíritos que conseguiram se elevar vão acompanhar essa mudança, aqueles espíritos que não conseguiram serão levados para o mundo de regeneração de novo e tudo mais. As pessoas ficam se perguntando, será que eu faço parte daqueles espíritos regenerados ou eu vou ser exilado desse meu planeta? Aí eu pego exilados de capela, a gente começa a juntar uma coisa com a outra e cria realmente de novo essa mesma fantasia, só que numa linguagem diferente. A gente só muda o contexto, olha o castigo de novo, né? A gente só muda o contexto, a gente só muda os personagens, só muda a forma como isso vai acontecer, mas infelizmente a gente continua alimentando também a mesma ideia. Então as pessoas, em vez de se preocuparem, olha, viva a sua vida, cresça da melhor forma que você puder e deixa que o resto aconteça, a gente não tem informação para isso. Infelizmente a gente alimenta também essa ideia das grandes tragédias, das grandes transformações, né? O soldado colocou, né, talvez não acabar literalmente, mas um marco de mudança, um marco mais sensível, né? Então mas é aquilo que a gente colocou, né, soldado, não é eu acho que não vai acabar literalmente. O planeta vai acabar quando tiver que acabar, quando geologicamente, né, o Sol começar a se expandir, engolir todos os planetas que estão próximos, e isso vai acontecer daqui a alguns bilhões de anos. Então o planeta vai acabar? Sim, ele vai acabar como qualquer coisa que comece e acaba, mas vai acabar no seu tempo. Não porque simplesmente houve uma previsão de que algo catastrófico vai acontecer para punir a humanidade, para fazer isso, fazer aquilo, né? Então a confusão está exatamente aí, né? Pois é, exatamente quando chegar nessa época em que essas grandes transformações geológicas aqui no nosso planeta acontecer e ela foi inabitável, a vida vai continuar, né? Se não houver forma de habitar, não tem lógica você imaginar que seres vivos vão habitar um local que não tem como sobreviver, né? O Armando colocou, nesse é o caminho que irá a doutrina espírita, fazer previsão com data marcada.
sendo fascinado por espíritos pseudo-sábios, né? E nós aceitamos também, né? Eles falam e nós aceitamos. Então tem ali uma, né, culpas coletivas, né? Mas certamente nós temos ali transformações acontecendo que o mundo espiritual vem acompanhando, que nós não temos, né, informações precisas para tratar desse assunto, né? Nós não temos ali elementos suficientes para podermos fazer essa previsão. Então, sermos precisos, nós vamos chegar em 2019, vai passar para 2020 e depois 2021, 2022, como se nada tivesse acontecido. Quer dizer, as transformações estão acontecendo numa dimensão muito diferente da nossa. Não vai ser aqui no nosso mundo de 2019, de repente nós veremos ali terremotos, furacões e tudo mais. Nós estamos falando de processos reencarnatórios. Quem reencarnará, quem não reencarnará, esses que reencarnarão, o que vai acontecer? Como é que isso vai funcionar? Quando chega em 2019, aqueles espíritos, por exemplo, as penitenciárias, que está cheio de criminosos, o que vai acontecer nas penitenciárias? Vai acontecer uma pulverização, uma evaporação geral de todo mundo que está lá? De repente você chega num dia, no dia seguinte não tem mais ninguém que está lá. Então a gente não pode alimentar essas crenças. A gente tem que pensar sempre que as mudanças estão acontecendo numa dimensão fora da matéria, e não numa dimensão material. E o que acontece fora da matéria a gente não tem conhecimento, né? A gente não tem como ver, como prever, como acontecer, né? E todo mundo lembra também que essas transformações que estão acontecendo agora são transformações que estão acontecendo há décadas. Não é algo que aconteceu agora e não vai acabar de uma hora para outra. Essas mudanças que a gente vê é mais ou menos como se fosse aquela fase de transição entre o dia e a noite, em que o dia começa a escurecer e quando você menos espera você já percebeu que já se encontra a noite. Então não existe um momento em que a luz simplesmente se apaga. É uma fase de transição que é gradual. Então esse momento do crepúsculo, né, quando o dia começa a escurecer e a noite começa a chegar, se para nós aqui, no nosso mundo material, a gente observa que isso acontece em uma hora, em alguns minutos e tudo mais, se a gente falar no crepúsculo, né, ou no amanhecer do nosso planeta, é um amanhecer que acontece durante décadas. Algumas vezes acontece durante séculos. Então nós começamos uma transformação num século, 2 séculos depois essa mudança vai acontecer. Então não criemos expectativas sobre essas ideias apocalípticas, não nos deixemos influenciar por essas publicações que estão acontecendo, falando de datas, disso, daquilo tudo, porque esse processo já está acontecendo. Tanto que Kardec, na sua época, em 2019, já falava, aliás, em 2019, no século XIX, já falava sobre a encarnação de espíritos mais elevados. Então, se ele já falava disso naquela época, por que a gente está preocupado com uma data específica? Esse 2019 vai começar ou vai acabar alguma coisa? Não vai nem acabar, não vai nem começar nem acabar alguma coisa. Vai simplesmente continuar esse processo que já vem acontecendo. Me lembrei de uma das palestras de André Luiz Ruiz, de 3 horas, onde ele fala de um fim de mundo, só que tudo que ele disse é natural. E o resumo dessas 3 horas foi uma lição moral. Olha, em contrapartida, Armando, eu assisti uma entrevista com o André Luiz Ruiz, que ele apresentava algumas fotos tiradas da internet, em que tinha um local nessa foto que estava meio nublado. E ele dizia assim, ó, essa foto aqui mostra o planeta Chupão que está chegando. Vocês já ouviram falar nesse planeta Chupão, né? Aí quando eu vi esse André Luiz Ruiz, eu falei, não tô acreditando que eu estou ouvindo isso. Ele mostrando foto de internet, e nessa foto não aparece uma coisa, e nesse local onde não aparece essa coisa é onde está escondido o planeta Chupão que está vindo. Falando nisso no programa espírita, quer dizer, a gente vê e fala, meu Deus do céu, onde que as pessoas estão com a cabeça, o que elas querem fazer com isso? Elas estão falando de coisa que nem elas entendem, fazendo previsões de... né? Tá, vai com Deus então, Décio. Fica com Deus, meu amigo, um excelente Natal para você também. Tá? No recesso a gente está de volta no dia 7, mas certamente a gente se encontra aqui pelos caminhos da vida. Tá? Vai com Deus, um excelente fim de ano para vocês todos. Né? Bom dia, pessoal que chegou. Né? Ju, eu balancei a cabeça e falei assim, não, eu não estou ouvindo isso. Essa ideia do planeta Chupão escrito, mostrado numa foto que não aparece nada. Se ainda mostrasse o planeta Chupão, vai lá, mas ele mostrou exatamente um local que não tinha nada. Eu falei, não é possível. Então, assim, a própria doutrina espírita para nós, porque a gente traz ainda essa semente do misticismo. A gente fala dessas religiões tradicionais,
dessas crenças infundadas e tudo mais, desses dogmas que todo mundo mostra, só que na verdade nós trazemos também sementes desses dogmas porque nós viemos de lá. Então a gente continua, na verdade, dando continuidade. Pois é, só se for invisível, né? Porque não é possível. Né? Aí, então é aquela, né, são umas questões que a gente coloca que eu fico me perguntando se vale a pena a gente debater sobre tudo isso. Né? A Soldado colocou lá em cima, né, para a Ju, né, que acredita que para os espíritas está ali na doutrina espírita perceber algo que ali está em outras doutrinas, né, também. Né? Porém é mais complicado às vezes, né? Falando ali sobre a questão das crenças, né? Bom, enfim, né, a gente tem então essa ideia de fim de mundo, né? O mundo não vai acabar, você vai desencarnar e vai encarnar de novo. Se você não tiver que encarnar aqui, você vai encarnar em outro lugar, mas não adianta você pensar. Né? Se a gente acha, por exemplo, sobre essa questão das mudanças, muita gente diz assim que essa é a sua última oportunidade de encarnação. Isso eu já ouvi de um espírito falando também, numa palestra, né? Que para muitos espíritos essa é a última oportunidade. De fato, para muitos espíritos essa é a última oportunidade. Mas a gente fala daqueles espíritos que vivem realmente ainda no estágio da barbárie, no estágio assim do primitivismo na máxima expressão. Você pega pessoas assim que são aqueles grandes criminosos, aqueles grandes terroristas, aqueles grandes ditadores. Esses espíritos, né, eles têm um comportamento incompatível com a evolução do nosso planeta. Aí de repente eu olho para o espelho e fico me perguntando assim, será que eu serei um dos espíritos escolhidos, né? Lá vem a gente passar por vestibular de novo, né? Só que é um vestibular moral. Será que eu serei escolhido, serei eleito para poder viver? Né? Claro que sim. Eu ainda tenho aí mais umas 2, 3 encarnações ainda para me depurar o suficiente para poder acompanhar essa mudança, né? Exato, né, Betinha? Falar disso em palestra pública é complicado. Então, na verdade, a gente não tem que ficar tentando esclarecer as pessoas. A gente tem que tirar da cabeça das pessoas esse tipo de coisa. Porque, na verdade, eles tentam esclarecer trazendo mais confusão do que resolvendo o problema que já tem. Aí você explicar alguma coisa e diz assim, não, porque está escrito naquele livro que não vai ser agora, vai ser depois, mas vai ser de outro jeito. Ninguém sabe como vai ser. Que tanto de bobagem que essas pessoas insistem em falar. Todo mundo que tenta falar assim com essa pseudo-sabedoria, não, porque de acordo com a interpretação, de acordo com a informação, ninguém sabe nada do que vai acontecer, quando vai acontecer, como vai acontecer, ou quando a gente sabe que já está acontecendo. Agora fica com essas histórias todas, né? Então não adianta. Né? A Betinha colocou aí, cada um vai inventando uma novidade. Exatamente isso daí. Cada um vai trazendo um detalhe novo. Né? Se não é 2019, porque vem criança índigo, criança cristal, porque vai acontecer ali depois essa mudanças disso, mudança daquilo, é tanta confusão, a gente tem que apagar, esquece esse assunto e deixa e viva a vida como tem que viver, da melhor forma. Né? Pois é, né? Pois é, exatamente, né, Dudu? Então falaram que o mundo só ia acabar quando o Corinthians ganhasse, né? Ganhou, tá vendo? Tá aí, ó, é o prenúncio. Então, se vocês tinham alguma dúvida que o mundo ia acabar, agora vai acabar de verdade. Então, agora a gente tem razão para isso. Né? O Nano lembrou da história do portal, né, que se abriu no dia 12 do 12 do 12, né, que vai fechar no dia 21 do 12 do 12. Mas essa eu não conhecia, Nando. Mas essa agora. Então, é exatamente isso que a gente tem que pensar sempre. Esquece esse assunto, deixa essas fantasias infundadas para trás e vamos viver ali a lógica, a razão. É isso que a doutrina espírita, é nisso que a doutrina espírita se baseia. Tá? Pessoal, mais alguma questão que vocês queiram colocar? Vamos lá? Bom dia, pessoal que chegou. E deixa a vida me levar, né, Sandra? Assim que tem que ser. Só que cuidado para não deixar levar demais. A gente tem que levar a vida também. Senão a vida leva a gente para Deus sabe para onde. Pessoal, questões que vocês queiram colocar? O Armando colocou que é chato, né? São pessoas de nome no movimento espírita falando tanta bobagem, né? Deixa eu ver aqui. Médium de nome, né? Sendo fascinados por seus mentores, né? Pois é. O Soldado colocou, né, que todo o fanatismo é prejudicial, né? Como foi citado, houve gente que vendeu casa, carro para ver o jogo, né? Preciso mais equilíbrio, né? Pois é. Mas sabe lá, né? Amir, então, né, gostaria que você falasse sobre o conflito, né, que nós temos sobre a teoria e prática. O que a doutrina nos diz sobre a prática de tudo que sabemos na teoria, né, porque nos afastamos tanto da prática,
como se fosse algo muito distante do impossível. A gente vive ainda, Miriam, aquela ideia, né, de que o mundo ideal é um mundo que um dia vai chegar. A gente ainda acredita que o mundo perfeito vai se manifestar na nossa frente, que a gente vai participar desse mundo, mas a gente não conseguiu ainda entender que esse mundo ele precisa ser construído por todos nós. Então, dentro da crença de um modo geral, nós vemos isso nas religiões tradicionais, principalmente no Ocidente, quando você se entrega a alguma religião, quando você se entrega a alguma filosofia, você já está salvo. Então essa ideia da salvação tira de você todo tipo de esforço, porque você não precisa fazer nada, você só precisa se entregar e acreditar. Então Jesus, quando ele disse para nós no seu Evangelho que a cada um segundo a sua obra, ele fala que muito trabalho tem que ser feito. E que o nosso mundo ele é um mundo maravilhoso que nós desejamos, ele é um mundo que tem que ser construído. Então a gente não se deu conta ainda de que esse esforço é necessário. A gente sempre aprendeu que acreditar ou pagar por alguma coisa, ou você fazer uma barganha, já é o suficiente para você encontrar essa paz que se deseja. Então a gente reza, a gente faz uma prece, ou a gente faz uma oração, né, cada um com a sua linguagem. Então as pessoas ali se entregam suas vidas ao mundo espiritual como se o mundo espiritual fosse conduzir aquilo que a gente precisa. No momento de dificuldade, por exemplo, a primeira coisa que a gente faz é se apegar à prece. Em vez da gente pensar nas consequências daquilo que a gente faz para evitar um problema que vai acontecer, a gente cria um problema e depois corre pedindo socorro. A gente corre pedindo colo. Então esse é um vício que nós temos ainda. A doutrina espírita é uma filosofia que ela veio para trazer grandes transformações, né? Exato, né? Pois é, mas assim, a doutrina espírita ela traz para nós uma visão de que essa transformação moral ela não é uma transformação que exige de nós grandes sacrifícios. Ela exige de nós apenas um tipo de conduta, né? Essa conduta vai se tornar um sacrifício quando ela contrariar, né, ainda aqueles nossos desejos primitivos, desejos egoístas, desejos infantis de um modo geral. Então esse conflito que nós temos hoje entre teoria e prática é exatamente isso. A gente acredita, por exemplo, na doutrina espírita que basta você frequentar um centro espírita, basta você ler obras, basta você fazer caridade, que já é o suficiente. Só que a gente se esquece, por exemplo, que você pode ir ao centro espírita, você pode trabalhar com a caridade, você pode ler um monte de livro, mas no seu cotidiano, no seu dia a dia, nas suas relações pessoais, nas suas relações profissionais, nas escolhas que se faz com relação ao tipo de vida que se quer viver, uma vida muito confortável, uma vida baseada na fantasia, uma vida baseada no luxo, uma vida baseada na liberdade descabida e tudo mais. Então a gente vê que a incompatibilidade, na verdade, é exatamente ainda nós não entendemos o propósito da filosofia, porque a gente sempre viveu dessa forma. A gente pode ver que o modo como nós vivemos a doutrina espírita é o modo como nós vivíamos nas outras religiões. Que bastava você ir à igreja, se sentar, assistir à missa, ali participar da comunhão, levantar e ir embora que está tudo resolvido. E a doutrina espírita se tornou, meio que se transformou numa religião alternativa e não como uma filosofia de vida. E é aquilo que eu falo para vocês, essa expressão filosofia de vida, ela tem um significado muito profundo para nós, porque significa que eu desejo viver daquela forma. Tem aquele capítulo que, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz para nós assim, né, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai. E ali nós temos ali o homem de bem, a descrição do homem de bem, que é um dos capítulos mais interessantes de se ler, no sentido de se espelhar em alguma coisa. Né? Porque Jesus falava assim, né, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando ele dizia isso, ele falava assim, olha, a minha conduta é a conduta ideal para que você alcance essa plenitude. O meu exemplo que você deve seguir, e não apenas adorar, porque nós adoramos o exemplo de Jesus, mas não seguimos aquilo que ele fez. Com relação aos valores, com relação aos relacionamentos, a forma de viver e tudo mais. Então ali no homem de bem, nós temos ali, olha, você tem que ser generoso, você tem que ser caridoso, tem que ser paciente com as pessoas, e traz uma série de situações ali que nós podemos aplicar facilmente no nosso dia a dia. Só que a gente não entendeu isso ainda, a gente continua ainda naquela condição de pedintes espirituais.
E esse conflito ele acaba surgindo exatamente quando a gente acredita demais e continua sofrendo. Então a gente se pergunta, mas eu acredito tanto, eu me devoto tanto, por que eu continuo sofrendo? Continua sofrendo porque você se devota, você acredita, mas você não vivencia. Nós vivemos num mundo que ele tem assim uma ideia de muito pragmatismo. O que é o pragmatismo? A filosofia pragmática, resumindo de modo bastante simplista, é você fazer aquilo que precisa para conquistar aquilo que você deseja. Ou seja, para você dançar conforme a música. Então é assim, você quer alguma coisa, você age dessa forma. Você quer outra coisa, você age de outra forma. Então você vai se adaptando às circunstâncias, só que você se esquece que você faz aquilo para conquistar alguma coisa e se esquece que depois a fatura vem pelo correio. Você vai no shopping center, passa seu cartão de crédito, tudo quanto é loja, compra aquilo que você quer e se esquece que depois no fim do mês vem aquela fatura do olho da cara, que você vai ter que se virar, pagar empréstimo, financiar, adiar, não sei o que, para poder pagar a conta depois. A mesma coisa acontece com relação a essa nossa conduta moral. A gente age de acordo com a nossa vontade e se esquece depois que tem consequências. Então, na verdade, como você colocou, ninguém entendeu essa mensagem ainda. A gente tem que compreender o seguinte, que a doutrina espírita não é uma religião salvadora, mas é uma filosofia de vida que vai te dar condições de alcançar o equilíbrio espiritual, o equilíbrio mental. O ser humano, a gente lembra sempre, né, ele é um ser composto de vários aspectos, né, a gente chama de o homem integral, como diz Joana de Ângeles. Então a gente tem um aspecto biológico, tem um aspecto social, o aspecto espiritual, o aspecto psicológico. Então a gente tem que fazer um equilíbrio de todos esses aspectos para poder alcançar essa serenidade que todo mundo deseja. E esses princípios que são transmitidos pela doutrina nos traz exatamente isso. Olha, a receita para você ter uma vida feliz é exatamente essa. A gente vê que não é só a doutrina espírita. Por exemplo, a Seishonoye fala muito sobre isso, que é uma doutrina oriental, que se você pegar tudo aquilo que a Seishonoye passa como filosofia de vida, a doutrina espírita traz a mesma coisa. Só que a diferença é que em vez de a gente pegar a filosofia para aplicar na nossa vida, a gente fica buscando ainda a doutrina espírita como doutrina salvadora. Né? Sim, né, soldado, é muito positiva, porque o próprio budismo também é assim. Embora o budismo tenha ali seus rituais, tenha ali alguns dos seus dogmas e tudo mais, eu conversava certa vez com um preceptor, né, com preletor, na verdade, né? Preletor é o nome que se dá aos palestrantes, instrutores dentro do budismo, né? E eu conversava com eles sobre o que é exatamente a filosofia, né? Que eu falava assim, poxa, mas a reencarnação, a continuidade da vida, ele falava assim, não, olha, o budismo não se preocupa com essas coisas. De nada adianta você se preocupar com o mundo espiritual se a sua vida agora não for uma vida equilibrada. Que é exatamente essa a filosofia oriental. Então, quer dizer, a gente fica muito preocupado, será que eu vou para o nosso lar? Será que eu vou para o umbral? Será que eu vou para o espaço? Será que eu vou para fazer alguma coisa? Como será o meu futuro? Não adianta ficar pensando em como será, se os conflitos que eu estou vivendo são conflitos que eu estou vivendo agora. É nesse momento que as minhas dificuldades apresentam. E é aqui que eu tenho que resolver esse problema. Então, na verdade, eu tenho que trazer para a prática, para o meu dia a dia, para a forma como eu vivo hoje. E pelo fato da gente ter uma vida ainda muito dolorosa, uma vida muito complicada, cheia de problemas para resolver, a gente fica sempre com aquela expectativa, será que vai demorar muito para eu ter essa vida feliz? Então a gente fica projetando para o futuro aquilo que a gente deseja de felicidade, só que a gente se esquece que essa felicidade só será alcançada com o nosso equilíbrio hoje. Então nós não entendemos ainda qual é o objetivo da doutrina espírita como filosofia. Ciência, filosofia e religião. Ciência em busca do esclarecimento racional de tudo aquilo que a gente precisa. Filosofia de nós analisarmos e avaliarmos tudo aquilo que diz respeito à nossa vida, as consequências morais das nossas ações. E religioso, esse aspecto espiritual, que é exatamente a nossa proximidade com essa nossa essência verdadeira e essa nossa proximidade com Deus. Mas todo mundo fez o quê? Essa filosofia, que é o aspecto mais importante da doutrina espírita, porque não adianta você ser muito inteligente ou você ser muito espiritualizado se você não vive isso no seu dia a dia, que é o aspecto filosófico, que eu acho que é o aspecto mais importante.
Se você não vive isso, de que adianta você ler tudo isso e acreditar em tudo que você acredita? Você só está, na verdade, enchendo a sua cabeça de informações. E você está usando rótulos, criando expectativas sobre o futuro, sem, na verdade, viver a realidade que precisa ser vivida. O soldado colocou: cada doutrina surge no meio mais adequado para seu desenvolvimento, para posteriormente ocorrer a sua expansão. Como a gente vê, o Espiritismo, por exemplo, em termos da sua própria expansão, ele está alcançando, alcançando distâncias bastante interessantes, mas ainda dentro de um aspecto fantasioso. Se nós pegarmos, por exemplo, por que as pessoas leem tanto sobre o Espiritismo, por que as pessoas gostam tanto de programas que falam de Espiritismo? Porque ela traz para você uma ideia fantasiosa de reencarnação, de vida passada, de reencontros no futuro, de um mundo perfeito no futuro, aquela coisa toda. Ninguém fala do Espiritismo hoje e agora. Então a mídia está entendendo errado, nós que estamos estudando estamos também entendendo errado, porque ela veio para transformar o agora. Quando se fala em reforma íntima, que todo mundo tanto gosta de falar, essa reforma ela deve ser realizada agora. Você não pode esperar a sua casa cair para depois você arrumar. A casa já está caindo, né? A gente já tem rachaduras graves nas nossas paredes, né? Então o trabalho tem que ser agora. Então é por isso, né, Miriam, que você perguntou por que a gente tem esse conflito entre teoria e prática, exatamente por não entendermos ainda por que acontece. Mas a mensagem é tão perfeita, mas a minha vida é tão difícil, tão complicada, por que isso tudo? Primeiro porque a gente está vivendo agora consequências daquilo que a gente criou no passado. Algumas vezes um casamento que não foi bem planejado, uma vida acadêmica, profissional que não foi bem direcionada, um tipo de conduta que eu tive que me trouxe perturbações psicológicas, emocionais, orgânicas, seja lá como for, e estou vivendo as consequências disso agora. Então a gente acredita que só o fato da gente começar a ler sobre doutrina espírita, da gente frequentar o centro espírita, os problemas que eu estou vivendo agora, que foram causados há alguns anos da minha vivência, eles vão simplesmente desaparecer porque eu estou acreditando numa coisa nova, miraculosa. Lembrando que são essas igrejas que pregam, né? Olha, vem aqui, dá o seu dízimo, reza com a gente, que o sangue de Jesus tem poder. Ele tem muito poder. Ele tem poder de te fortalecer para encarar as dificuldades que você criou. E não para desaparecer as dificuldades, porque é uma lei natural, causa e efeito. O soldado colocou: no Brasil, por sua diversidade, acabou acolhendo a doutrina espírita, e hoje me parece que o espiritismo é mais forte no Brasil do que seu próprio berço na França. Na verdade, né, soldado, a gente já conversou sobre isso. A doutrina espírita existe fora do Brasil por causa dos brasileiros que moram lá fora. Eu estava ouvindo uma palestra, um debate que estava tendo num congresso, num seminário, não me recordo, e a resposta foi muito interessante. Se você vai, por exemplo, na França, quem professa o espiritismo na França são os brasileiros que moram lá. Se você vai nos Estados Unidos, são brasileiros que criaram núcleos espíritas lá. Se você vai na China, você encontra lá chineses brasileiros que estão na China que professam o espiritismo. Então você não tem os nativos, né, que estruturaram a doutrina espírita. Em Cuba, a mesma coisa, brasileiros em Cuba ajudaram a formar. Hoje o Brasil certamente é o berço do espiritismo, é ali o grande celeiro do espiritismo no mundo todo. Quando você fala espiritismo, de imediato você pensa no Brasil. Então você tem Cuba, que vai ter agora o congresso no mês de abril, se eu não me engano, de 2013. Cuba é o segundo país, em termos de proporcionalidade, que mais tem espíritas. Mas infelizmente assim, é o brasileiro que no Brasil ou fora do Brasil professa o espiritismo, mas ainda ele não é uma nova filosofia abraçada por sociedades estrangeiras. Então é praticamente o Brasil que dá continuidade ao espiritismo, e felizmente está crescendo. A gente vê que não é uma crença que simplesmente vai diminuindo com o passar do tempo. Pelo contrário, ela está crescendo, está alcançando, mas só que ainda dentro desse aspecto fantasioso. A gente vê na novela, naqueles romances, né, que você pega, o que é o espírito? Uma novela espírita. O que é uma novela espírita? É aquela historinha que alguém que viveu, que criou um conflito, alguém que desencarnou, vida após a morte, depois a reencarnação. Isso é o espiritismo para as pessoas. E o aspecto moral? De você ter que se transformar, de você sacrificar o seu egoísmo, sacrificar as suas vaidades, sacrificar ali as suas fraquezas morais, os seus vícios, para se tornar uma pessoa melhor. Isso não se fala.
O que mais se vende do espiritismo são exatamente esses pilares que alimentam as nossas fantasias, né? Miriam colocou, mas como diz o Evangelho, né, se nós estamos questionando hoje, repelindo certos pensamentos, é sinal de que estamos evoluindo, né? Então, não deixa de ser um começo, mas eu acho que poderia ser um começo muito mais rápido, um começo muito mais produtivo, porque a gente não tem preocupação porque a gente gosta muito de estatísticas, né? Então a nossa preocupação não deve ser a preocupação de aumentar o número de seguidores do Espiritismo. Se o aumento do número de seguidores do Espiritismo se reverter em número de trabalhadores e pessoas mais moralizadas, mais transformadas, isso sim é importante. Agora a gente ficar adquirindo números, não porque tantos por cento, porque cresceu não sei quantos milhares, não sei quantos milhões, só para disputar com outras igrejas para ver quem tem mais, quem tem menos, isso aí é irrelevante. Isso aí não faz diferença nenhuma. Né? Não prega e não pode praticar. E se a gente ficar disputando com outras religiões, isso vai ser desperdício de tempo, vai ser desperdício de energia, né, que não vale a pena. Se nós pensarmos, por exemplo, que números fizessem diferença, a gente lembra sempre que o cristianismo é a maior religião do planeta. E como é que está o nosso planeta com relação aos cristãos do planeta? A gente fala em cristianismo, a gente lembra, né, que são os católicos, são os evangélicos, os próprios espíritas que também entram nessa contagem. Nós temos ali, né, católicos e muçulmanos, das duas maiores religiões, dominam praticamente o planeta. A gente fala, e daí? No que isso mudou o planeta? Ah, porque os espíritas giram em torno de 20 milhões de pessoas, mais os simpatizantes. E daí? O nosso país mudou alguma coisa com esses 20 milhões de espíritas? Pois é, já pensou só, Helder? Que maravilha seria? Pois é, né? Já pensou? E claro que é melhor, né? Não vou discutir isso agora porque já viu, né? Mas a gente vê assim que como a gente ainda brinca com números, como a gente ainda brinca com textos, com ideias, mas a gente não consegue viver isso na prática. É essa maturidade que falta para o nosso mundo hoje. Eu mesmo, né, já adorei mostrar para vocês, porque a estatística mostra que entre os espíritas existem mais pessoas mais intelectualizadas, né? Nós temos ali, por exemplo, no IBGE, que mostrou a quantidade de espíritas comparado com outras religiões, é aquele que engloba, que agrega as pessoas que têm maior tempo de escolaridade. A média entre os espíritas é de 11 a 13 anos de idade, de 11 a 13 anos de escolaridade. Aí todo mundo fala assim, nossa, a maior quantidade de doutores, de mestres, de pessoas que têm cursos superiores estão entre os espíritas. Tá, e daí? Tem um monte de gente inteligente brigando com o outro. Legal, eles brigam agora num nível intelectual mais alto, mas em termos de moralidade continua a mesma coisa. Que diferença faz para nós esse tipo de constatação? Na verdade, isso mostra exatamente a nossa responsabilidade. São mais intelectualizados, mas parece que são mais egoístas. E daí? Dudu colocou, né, quantos são os missionários da verdade, né, aqueles que estão na sua religião ou doutrina que procuram, com seus atos e ações, mostrar o verdadeiro valor que Jesus ensinou. Né, a quantidade não diz nada, né, essas igrejas estão cheias, templos e daí, né, o que eles querem, na verdade, né, o que eles fazem por eles próprios e pelos outros. A gente tinha conversado sobre uma questão essa semana, que a gente falava sobre corrupção, vocês lembram? Que eu falei para vocês assim, que a gente pensa em médico corrupto, a gente pensa em policial corrupto, empresário corrupto. Na verdade, não são as profissões que são corruptas, são as pessoas que estão lá que são corruptas. Então, na verdade, a gente pensa assim, na verdade não são as religiões que fazem as pessoas missionárias. As pessoas têm princípios missionários que por acaso elas estão lá. Elas estão no catolicismo, estão nas igrejas protestantes, estão no budismo, estão no espiritismo. Tem pessoas missionárias que não estão em nenhuma religião. Então, na verdade, são as pessoas que são assim. Não são as religiões que as transformam assim. Na verdade, as religiões fortalecem as suas crenças que já possuem. Uma pessoa que é generosa, ela não precisa de uma crença para dizer que ela tem que ser generosa. Ela tem vontade de ser generosa. É algo que traz dentro dela. Então, na verdade, as religiões hoje ajudam a transformar as pessoas em algo melhor, mas isso depende da vontade delas entenderem exatamente o que elas precisam fazer. Todos esses missionários que nós temos hoje pelo mundo afora seguiram exemplos, né, ou se espelharam naqueles que foram seus mestres, seus professores, seus mentores, seja lá como for.
mas é um indivíduo que é assim, né? O ateu generoso não é melhor do que ninguém, né? Mas ele faz por ele e pelos outros. A generosidade ela não tem rótulo, o amor não tem rótulo, mas a gente insiste em rotular essas ideias porque nós disputamos um com os outros. Isso na verdade, sabe o que significa? Chama egoísmo. A gente sempre achar que aquilo que é nosso é mais importante do que o dos outros. Então todos nós aí, isso mostra claramente o que é o nosso egoísmo. Ah, porque os espíritas são melhores do que os outros. Quem somos nós para achar que somos melhores que os outros? Não, porque nós temos Chico Xavier, eles não têm nada. Olha o egoísmo da nossa parte, de achar que o nosso é melhor do que os outros. Miriam colocou, meu irmão é ateu e faz muito mais por um mundo melhor do que eu, né? Ele faz na prática, né? Então a questão é de vontade de fazer, a gente tem vontade de fazer as coisas, né? Então, como a gente percebe, a distância que existe entre aquilo que é o objetivo principal dessa filosofia que nós abraçamos, daquilo que nós estamos vivendo hoje. Ser espírita não significa acreditar no espiritismo. Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para conter as suas más inclinações. Esse é o verdadeiro espírita. Normalmente quando a gente fala assim, eu sou espírita, a gente tem o maior prazer de abrir a nossa biblioteca e falar assim, olha quantos livros eu li. Olha o centro espírita que eu frequento, olha quanto tempo eu sou espírita. Na verdade isso não faz diferença nenhuma. Eu poderia não ter religião nenhuma e fazer muito, muito mais do que isso. Né? Então é isso que falta para nós, né? Fechando ali o raciocínio que a Miriam colocou. É exatamente isso que falta para todos nós. Entendemos do porquê nós estamos nessa filosofia. Por que nós estamos nessa crença, nessa religião, cada um chama como achar melhor. O que nós estamos fazendo aqui? A gente está aqui porque gosta? Ou a gente está aqui porque é o melhor caminho que nós queremos viver? Muita gente está porque gosta. Ainda mais agora que o espiritismo está em alta na sociedade, todo mundo enche o peito para dizer assim, eu sou espírita. Muito mais por orgulho, por vaidade e por egoísmo do que por responsabilidade. Né? Exatamente, é consoladora e esclarecedora. Consola nas dificuldades e esclarece as dúvidas. Fora isso, é cada um por sua vez. É cada um tem que fazer o seu trabalho, o seu papel. Né? O que mais, gente? Deu para conciliar as ideias, Miriam? Deu para a gente chegar a uma conclusão naquela dúvida que você colocou? Sabe quando a gente começa a pensar demais sobre essa questão, isso mostra como nós somos imaturos ainda, como nós somos infantis. O quanto falta para a gente poder ainda avançar alguma coisa. Pois é, essa era fácil, né? Tá certo. Né? Então a gente vê assim, meu Deus, como falta, como a gente ainda está vivendo ainda nessa fantasia. E a gente começa a imaginar assim, o pensamento desses espíritos que estão próximos a nós, esses espíritos que são mais esclarecidos, que são os mais dedicados a esse trabalho de divulgação do espiritismo, quando eles olham para nós e ficam assim, meu Deus do céu, eles estão brincando com as coisas. Eles fundam uma casa espírita, ficam brincando dentro da casa espírita. Eles brincam de serem conhecedores, eles brincam que sabem alguma coisa. Na verdade, eles estão dando mais trabalho do que ajudando. Isso é o que a gente tem feito, infelizmente. Né? Dudu colocou para nós aqui, né? Deixa eu ver aqui. Fala sobre o Natal. Não é sobre o Natal. É tanta coisa para falar sobre o Natal, tanta coisa que a gente pode demonstrar, e a gente vê assim que da mesma forma a gente continua ainda alheio, né, à realidade dessa data tão importante. O Natal ele relembra para nós o nascimento de uma personalidade que viveu no nosso mundo, que veio para trazer para nós princípios, veio trazer para nós ensinamentos, veio trazer para nós um exemplo de conduta que tem por objetivo transformar o nosso mundo através da nossa própria transformação. Infelizmente o Natal se transformou para nós uma data, uma época de comemoração, e eu ligo a televisão assim, assistindo aos telejornais que mostram aqui em São Paulo, né, pessoas que investiram milhares de reais para poder fazer aqueles grandes presépios, colocar aquelas grandes iluminações, e as ruas acabam se tornando pontos turísticos aqui em São Paulo. Você leva as crianças, põe no carro, leva as crianças por algumas ruas para ficar tirando foto das decorações de Natal.
Você vai ao shopping center, você vê aquelas árvores de Natal enorme, com o Papai Noel pendurado lá em cima, aqueles carros luxuosos para serem sorteados, as pessoas comprando desesperadamente, preenchendo cupons para colocarem nas urnas para serem sorteadas, e a gente não consegue ver a imagem de Jesus. E quando vê a imagem de Jesus, é aquele Jesus na manjedoura, o menino Jesus nascendo e tudo mais. Então, na verdade, a gente não consegue lembrar do seu real significado, que é exatamente a gente dizer assim, olha, é o momento de eu fazer uma nova reflexão sobre se eu tenho sido um seguidor digno do aniversariante. Vamos comemorar, na verdade, as minhas conquistas morais. Vamos comemorar, né? O Papai Noel ele representa São Nicolau, que foi um bispo que viveu na Europa, que nessa época do ano ele fazia doação de presente para crianças que eram muito pobres. E como na Europa era muito frio e ele era bispo, né, a cor dos bispos é vermelha, a gente lembra, né, um vermelho, um vinho, acho que é vermelho agora. Então assim, ele usava aquela roupa para poder fazer essa divulgação do amor, essa divulgação da importância dessa data, né? Vamos comemorar, vamos celebrar o nascimento desse que foi o nosso grande mestre, né? No caso dele, né, que era Deus encarnado, porque ele era católico. Então a gente transformou essa data numa data muito angustiante, né? Onde as pessoas comemoram reencontros, comemoram os desejos, comemoram as suas conquistas, mas elas não valorizam suas próprias transformações morais. É por isso que hoje a gente encontra muitas pessoas deprimidas, muitas pessoas que não gostam dessa época, muitas pessoas que preferem comemorar sozinhas. Exatamente porque elas não veem sentido nessa comemoração diante das dificuldades que elas enfrentam. Elas passam a vida inteira passando por essas dificuldades, passando por lutas, por doenças, por atritos, né, por conflitos com suas famílias e tudo mais, e chega nessa data elas têm que ficar comemorando, dando parabéns, dando abraço, trocando presente, como se isso nada, né, como se essa data não representasse nada no coração das pessoas de fato. Então hoje, né, se nós pudermos compreender melhor o significado do Natal, o simbolismo dessa data, é exatamente para a gente trazer mais próximo de nós tudo aquilo que nós aprendemos com os estudos sobre os ensinamentos morais de Jesus. Então nós chegarmos assim para aquela nossa reunião, olhar para as pessoas, né, como os nossos irmãos, que a gente vai ter que aprender a conviver com elas durante o próximo ano. Porque as pessoas não se veem, não se falam, chegam nessa época, fazem aquelas festas preocupadas com roupas, com comidas, com presentes e tudo mais, mas elas não se entendem durante o ano todo. Então, na verdade, o Natal, ele é a reflexão daquilo que nós vivemos o ano todo. O que eu fiz de errado no ano todo com relação a esses princípios que eu abracei? Com relação a essa data, com relação à filosofia de cada religião, porque cada religião traz a sua própria filosofia. Né, o catolicismo tem a sua filosofia cristã, o protestantismo também tem, o espiritismo também tem, que na verdade são as mesmas ideias, né? Então a gente tem que sempre pensar dessa forma, não cultuar essa data como sendo uma época de grandes comemorações, mas comemorações vazias. Tá, obrigado, Betinho. Mas com comemorações vazias, mas comemorações sinceras, comemorações verdadeiras, pela vontade que eu tenho de me transformar, pela vontade que eu tenho de transformar a minha vida a partir daquele momento. Isso que é mais importante, né? O Dudu colocou lá em cima, né, que tristeza ver isso, né? Quando todos precisam desse Natal para se vestir e comer, né? Não é ser hipócrita, mas é verdade mesmo, né? Quantos poderiam tirar um pouquinho de seu tempo, né? Seja o sorriso, um abraço, na sopa, na alegria, no amor, ao que necessita, mas nós esquecemos disso, né? Eu me sinto às vezes muito impotente, onde eu poderia fazer muito mais e não posso, né? Na verdade, Dudu, a gente não é uma questão assim de fazer julgamentos e condenações, mas é a gente constatar, como a gente colocou agora há pouco, que a Miriam tinha lembrado, sobre essa questão da nossa imaturidade mesmo, né? De como falta para nós ainda entender a realidade dessas coisas. É por isso que nós temos ali, né? Sim, né? Então a gente precisa entender assim que se é nesse momento que aparecem os grandes missionários para sensibilizar as pessoas, é exatamente porque nessa época em que eles mais sofrem. Eles mais sofrem porque é uma comemoração que eles não conseguem fazer, né? Aquela alegria, aquela confraternização que todo mundo faz, que muitas vezes não tem motivo nenhum para fazer.
Aí eu me sinto mal, me sinto excluído. Né? Eu me sinto excluído por não poder desfrutar dos mesmos prazeres, das mesmas alegrias, né? Não consigo trocar presentes, né? Eu vejo na televisão, por exemplo, as crianças brincando com os jogos eletrônicos e eu só consigo dar uma bola e uma boneca para os meus filhos, um carrinho de plástico para eles. E aí então eu começo a me sentir deslocado e essa data para mim ela acaba sendo muito difícil. Então é isso que nós temos que mudar, de sair de uma comemoração material e transformar isso numa comemoração moral, mas uma comemoração não apenas temporal, mas sempre uma comemoração que vai se estendendo cada vez mais durante o ano todo, né? O que você colocou, soldado? Deixa eu ver. Qual foi a pergunta que você fez, meu querido, que eu não lembro? Coloca de novo para mim aí, por favor, senão eu vou ter que voltar aqui. Isso, copia e cola, por gentileza. Eu acho não, para mim aqui já subiu. Coloca de novo para mim, por favor. Por isso que eu vejo sempre que é importante a gente sempre tratar dessa época com muito equilíbrio, a gente não ficar comemorando exageradamente, porque essa comemoração ela não vou dizer hipocrisia, porque isso seria um julgamento infundado, mas a gente deveria pensar sempre assim que as pessoas precisam compreender melhor, e essa compreensão não vem através da crítica, mas vem através do exemplo, principalmente, né? Agora, soldado, né, em relação às comemorações de Natal, virada de ano, como é nas colônias, ou o que é dito em doutrina espírita sobre isso? Os desencarnados comemoram? Sim, comemoram, soldado, porque a gente lembra sempre que o nosso pensamento ainda está muito ligado ao nosso calendário terrestre. Então os espíritos sempre colocam, bom dia pessoal que chegou, sempre colocam para nós que época de carnaval há comemorações, época de campeonato há comemorações, época de Natal há comemorações, e essa comemoração existe exatamente porque nós estamos ainda habituados a elas. No mundo espiritual, quando você vai para lá, já falei isso para vocês, você não vai deixar de lado as suas crenças, você não deixa a sua religião, você não deixa seus princípios políticos, você não deixa a sua formação profissional, você não deixa o seu time de futebol, você não deixa a sua preferência musical de lado, você continua sendo quem você é. Né? E quando você junta muitas pessoas que pensam da mesma forma, nessa época de Natal, o que os espíritos falam para nós é que a psicosfera do nosso planeta muda bastante. Apesar de ainda ser essas comemorações muito materializadas e tudo mais, né? Eles comemoram do jeito que eles podem lá, né? Com os fluidos, aquela coisa toda, então eles têm aquelas decorações, né? Eles procuram sempre participar daquilo que acontece no nosso mundo hoje. Não, né? Isso é importante, soldado. Eu vejo importância nisso, sim, eu discordo de você nesse ponto. É importante porque isso faz parte da mentalidade das pessoas. Você não pode descartar essa realidade. Da mesma forma que você sofre por causa de influência no mundo espiritual, do mundo material, você sofre, por exemplo, uma doença que você desencarnou, essa doença continua te atingindo, isso mostra grande influência. Agora, né? Mas se você pensar assim na essência da coisa, você vê a grande importância disso, de como nós somos influenciáveis pelas nossas próprias crenças. Então tem pessoas que lamentam desencarne, tem pessoas que comemoram funerais, tem pessoas que chegam assim lá em cima, né, lá em cima não, né, no plano espiritual, e diz assim, hoje eu estou comemorando 2 anos que eu desencarnei, e eu era tão feliz, e as pessoas caem em depressão. Né? Imagina quantos corintianos comemoraram lá no mundo espiritual, e acreditem, isso é uma realidade. Não é aquela questão assim, no mundo espiritual, por quê? As pessoas têm amnésia? As pessoas deixaram de gostar ou de acreditar naquilo que eles acreditavam antes? Esse processo de desintoxicação, de separação do mundo material para o mundo espiritual, ele é muito importante. É um processo muito doloroso, inclusive. Né? Então, quando você fala sobre comemorações no mundo espiritual, de Dia das Mães, Dia dos Pais, é tudo uma questão de condicionamento. Né? E de inconsciente coletivo também, você falou a palavra coletivo também, né? São gostos pessoais coletivos que as pessoas gostam de cultuar. E essa imagem de Natal, principalmente para nós que somos desencarnados, para nós que estamos muito apegados ainda ao mundo material, você relembrar a imagem de Jesus nessa época tão importante, tão marcante para todos nós, é uma forma de você sensibilizar mais as pessoas. Né? Então isso acontece também lá por uma questão de crença. Né? Tanto que a gente tem, por exemplo, né, artistas que trazem ali as suas imagens, músicos que trazem suas músicas em ritmo de samba, em ritmo de rock, através da psicografia. Né? Temos ali aqueles espíritos que vêm trazer ali a realidade de suas vidas através da música. Ele continua sendo o que ele é.
Então o fato, por exemplo, imagine que você foi agora, você saiu daqui agora, você acabou de ganhar um passaporte da Beth, só de ida, não, uma passagem só de ida, lá para a Sibéria. Tá? E imagine que aqui na Sibéria eles são cristãos, então não pode ser lá. Vamos pensar na Mongólia. A Mongólia não é católica, não é cristã, não é nada. Aí você está lá vivendo a sua vida, nas comemorações dele, aquela coisa toda, e de repente chega dia 25 de dezembro. Você, que é brasileiro, você que é cristão, por ser espírita, está num país que não comemora o Natal, vai enxugar gelo, exatamente, Franz. Aí você não comemora o Natal, e você chega lá assim, de repente você olha para o calendário e fala assim, hoje é dia 24 de dezembro. Qual é exatamente o pensamento que vai passar na sua cabeça? A comemoração do Natal. Muitos espíritos comemoram o aniversário que eles tinham quando eles estavam encarnados. Porque eu nasci, vamos colocar hoje, hoje é dia 20 de dezembro, meu aniversário é hoje, eu desencarnei, eu vou chegar para os meus amigos e vou falar assim, olha, você sabia que eu nasci no dia 20 de dezembro? Exatamente porque a mente dele está condicionada com o nosso calendário, com a rotina do mundo material. Então isso é absolutamente natural. Né? Deixa eu ver aqui... Pois é, essa questão dos alimentos também é tudo uma questão de fluidos, aquela coisa de me engana que eu gosto, né? Os espíritos ainda precisam disso tudo. Só que na verdade, né, conforme a gente vê nas descrições, né, esses entre aspas alimentos espirituais servem muito mais para revigoração do que. Mas eu não sei como isso funciona. Quando a gente fala em alimentação, em fluidos, essas coisas todas, ainda é tudo no campo da especulação que a gente não faz nem ideia, né? No caso para nós encarnados, né, a gente lembra sempre que a comida para nós ela faz parte da nossa necessidade e um dos nossos grandes prazeres também. Então não tem coisa melhor do que você comemorar, né, comendo aquilo que é do bom e do melhor, principalmente. Tá? Beleza? Até aí, soldado? Então nessa época, né, de comemoração de Natal, os espíritos falam que o mundo se torna mais sensível. Agora na época de carnaval, por exemplo, é a época em que a gente entra em maior perturbação. E olha que interessante, né, com a diferença ali de 2 meses, mais ou menos 2 meses, nós temos ali uma fase de grande confraternização, um momento de grande sensibilização, 2 meses depois vem de grande perturbação. E infelizmente nós que nos deixamos levar por isso ainda. Né? Tem que ter coisas saborosas para acompanhar a confraternização, claro. Né, faz parte da nossa vida isso. Tanto que o lugar mais gostoso da casa onde que é? É a cozinha, né? As famílias antigas, por exemplo, continuam fazendo as suas festas, as suas reuniões, ainda na cozinha, né? Chega em casa, opa, vamos pra cozinha. Não é não, Betinha? A Betinha veio aqui em casa, a gente sentou aqui na sala, fez um 9 horas aqui, rapidinho, todo mundo pra cozinha pra gente comer um lanche lá. Aí todo mundo sentou em volta da mesa e conversou e riu, aconteceu, não tem coisa melhor que isso. Faz parte das nossas tradições ainda, né? Então é isso, né? Deixa eu ver aqui. Pois é. Isso aí, gente. Fechando por aqui então o nosso trabalho. Eu espero, né, que esse nosso bate-papo tenha sido proveitoso, apesar da gente ter limitado ainda em algumas questões, né? Igualmente, Dudu. Né? Amanhã a gente tem o nosso último dia ainda, a gente vai fazer o nosso Bota Fora amanhã. E aí a gente vai entrar mais uma vez, né, pessoal? Lembrando que no dia 21 de dezembro, amanhã, a gente entra em recesso. E volta no dia 7 de janeiro, ficando 2 semanas fora do ar, né, para dar essa folguinha, para todo mundo se reorganizar nessa passagem de ano, nessas comemorações, né? Isso aí, né? Então, amanhã a gente faz o trabalho de manhã, depois a gente se despede, o mundo acaba, no sábado tudo volta ao normal, e na segunda-feira a vida continua.